Quem está dando maior repercussão nesse BBB é o Thiago. De novo, o Thiago falou de alguma coisa da família dele. De novo, ele falou alguma coisa envolvendo o avô dele, né? Envolvendo lá o tio Silvio Santos, envolvendo lá o que rola lá na família deles e na emissora deles, né? A conversa estava rolando lá quando o Thiago falou que o SBT não representa muito bem os valores que ele acredita, que o SBT não representa muito bem o que ele queria fazer na televisão, que o SBT não representa muito bem tudo o que ele acredita, né? Sobrou pro SBT, depois de tanto tempo, né, sem falar do SBT, sobrou pro SBT. E do que a gente viu, do que a gente percebeu, foi exatamente isso. Ele acirrando uma briga, uma disputa de família, que depois a própria mãe veio a público e disse que não era bem assim. A mãe dele, a Cíntia Bravanel, é a filha mais velha do Silvio Santos. Ela não confirmou muito do que ele disse naquela outra vez, em que ele disse que sentia falta do avô, das festinhas de família, que ele não estava na festinha da família, que ele era mais ligado com o avô paterno dele, não com o avô materno. E ele meio que puxou isso de novo, falou do que está acontecendo lá, do porquê que ele nunca quis trabalhar no SBT. Só vamos lembrar uma coisa, o primeiro trabalho do Thiago Abravanel profissional foi no SBT, foi em 2011, na novela Amor e Revolução. Ainda que a gente não lembre desse fato, porque essa novela foi um fracasso total. Essa novela tinha como objetivo, em 2011, tentar levantar os números do SBT, mas essa novela foi um fracasso total, mas foi o primeiro trabalho profissional do Thiago Abravanel. E o SBT foi a emissora que deu a primeira chance dele na vida. Eu achei que foi um pouquinho de ingratidão da parte dele ter dito que o SBT nunca tinha aberto as portas para ele, não. O primeiro trabalho profissional dele foi no SBT, foi em 2011. E ele falou que não representa os valores que ele acredita hoje, que o SBT não tem espaço para o que ele acredita hoje. A gente sabe muito bem que o SBT ele tem um histórico relativamente aberto com relação à sexualidade, com relação a mostrar pessoas LGBT e tudo. O SBT teve um show de calouros por muitos anos, em que muitos participantes eram travestis, muitos participantes eram LGBT e muitos deles apareceram na tela do SBT. Muitos deles estavam no SBT. O SBT só começou a assumir uma postura mais conservadora agora, recentemente. Isso é algo bem recente, algo dessa última década agora, quando as filhas dele, do Silvio Santos, começaram a assumir o SBT. Em especial, as filhas que são ligadas às igrejas evangélicas. Elas começaram a assumir o SBT, então elas começaram a tirar essas coisas do SBT. O SBT deixou de exibir cenas LGBT, deixou de exibir qualquer referência ao público LGBT bem recentemente. Por exemplo, nessa mesma novela que eu citei para vocês, Amor e Revolução, de 2011, mesmo sendo um fracasso, o maior destaque dessa novela foi o beijo lésbico que rolou entre as personagens ali, entre as personagens da Luciana Vendramin, se eu não me engano, e a Gisele Tigre. Foi, assim, o maior destaque que essa novela teve, foi o que as pessoas conseguiram lembrar dessa novela. Mas desde então, o SBT de fato não tem se envolvido, não tem mostrado nada de cenas LGBT. Thiago Abravanel falou que o SBT não representa isso para ele, que o SBT nunca deu essa chance para ele e que ele foi procurar isso em outro lugar e achou isso na Globo. A Globo
foi quem deu de fato para o Thiago Abravanel aquela primeira chance dele se tornar conhecido no Brasil, dele se tornar conhecido a nível nacional, como artista, como ator, né? A primeira novela que ele fez na Globo e depois ele foi ficando por lá foi Salve Jorge, em 2012. Salve Jorge também não foi nenhum sucesso, nenhum grande sucesso na televisão. Inclusive foi um dos maiores desastres da Glória Pérez, né? Só não foi fracasso tremendo de audiência, porque naquela época a Globo dominava bastante a audiência. Mas só o fato de ter vindo depois de. Só ter vindo depois de Avenida Brasil já mostra a responsabilidade que eles tinham lá, né? Já mostra toda essa responsabilidade que eles tinham para fazer uma história dar certo. Então, ele tá lá na Globo desde aquela época. E ele diz que a Globo é quem representa mais diversidade, que a Globo é quem dá mais espaço para a diversidade, que a Globo é quem abre mais as portas, que abriu essa porta para ele, e ele está lá, né? Que de uma certa forma ele está lá até hoje, que ele faz a ação dele na Globo até hoje, que ele produz novelas, que ele está, né, no elenco da Globo até hoje, mesmo que não seja contratado definitivo da Globo, ele ainda é lembrado para fazer alguns trabalhos na Globo até hoje. E corre, né, a Rádio Corredor, a língua solta, de que o Silvio Santos não gostou muito dessas declarações. Corre a língua solta que o Silvio Santos odiou ouvir essas declarações do neto dele, que o Silvio Santos não gostou nada de ouvir isso. Ele já não tinha gostado daquela outra cena que o Thiago Abravanel falou lá do distanciamento que eles tinham lá com o avô. O Silvio Santos não gostou nada disso. E pelo que estão falando, né, ele mandou que o SBT suspendesse chamadas ou então não fizesse nenhum tipo de post em redes sociais, nada disso, parabenizando o Thiago por qualquer vitória que ele tivesse dentro do BBB, parabenizando ele por qualquer coisa que ele tivesse lá, e que quando o Thiago caísse no paredão do BBB, o SBT tinha que fazer campanha contra. O SBT não confirma isso. Eu acredito muito que vai ser muito difícil o SBT fazer algo do tipo. Eu acredito que vai ser extremamente difícil o SBT fazer uma campanha contra o neto do Silvio Santos. Eu acredito que vai ser muito difícil mesmo. Isso não vai acontecer. Mas a gente sabe como é o Silvio Santos, né? A gente conhece o Silvio Santos há muitos anos, né? Mais de 50 anos. Muito provavelmente, né? O Silvio é aquela coisa, aquela pessoa muito... que a gente pode dizer... Tem dias que ele acorda e manda fazer as coisas do jeito dele. Tem dias que ele acorda e manda as outras pessoas fazerem, né? O Silvio Santos é muito imprevisível. Então, se acontecer de vocês verem isso no SBT, de alguma chamada do SBT falando que ele que tem que votar para eliminar o Thiago Abravanel, saiba que é o Silvio Santos que mandou isso, tá? Saiba que foi o Silvio. O Silvio realmente ficou bastante chateado com isso, pelo que estão dizendo lá.